Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre a certificação digital no Brasil e infraestrutura de chave pública. Então, vamos lá? Primeira coisa é o seguinte, qual que é a finalidade de uma certificado digital? Então, o objetivo aqui é justamente autenticar uma transação, por exemplo, uma transação bancária, uma transação que alguém possa fazer no seu banco, como um depósito, um pagamento, uma transferência de valores, ou até mesmo um documento assinado digitalmente. Hoje é muito comum, você vai no laboratório, você faz um exame médico, obtém o exame pela internet, que é um documento que vem assinado digitalmente pela pessoa que analisou, que emitiu aquele laudo médico. E uma característica muito importante das assinaturas digitais é que ela vai, além de conferir o atributo de identificar quem assinou e a garantia de integridade, ou seja, aquele documento não foi alterado, ele vai também conferir o atributo de não repúdio. O que é o não repúdio? A ideia é o seguinte, é que uma vez que um documento seja assinado digitalmente por uma pessoa ou por uma organização, aquela pessoa, organização, posteriormente não poderá negar que, de fato, tenha assinado aquele documento. Então, essa questão de você não poder posteriormente negar a assinatura é o que a gente chama de não repúdio. E os principais usos da certificação digital? Olha, hoje o que a gente percebe é que a certificação está muito difundida por todo o governo, pela sociedade civil. Então, eu posso usar ela para autenticação de agentes, por exemplo, na hora de eu fazer um login numa rede ou num aplicativo, ou mesmo fazer uma assinatura de algum log. Assinatura de documentos eletrônicos, que foi como o caso do exame médico, mas hoje também o Poder Judiciário já tramita toda a sua documentação, pareceres, documentos, todos eles, normalmente eles vêm assinados digitalmente, então um documento assinado digitalmente, ele tem um valor jurídico, como se a pessoa tivesse assinado e reconhecido firma da assinatura no cartório. Algumas aplicações habilitadas, por exemplo, leitores e clientes de e-mail, criptografia, suítes de escritórios, todas elas podem vir com certificados digitais. Sites na internet, então normalmente quando você identifica quando um site ele é assinado, quando você vê essa siglazinha aqui, HTTPS, e lá no navegador o cadeado. Então, o que isso quer dizer? Que aquele site ele foi assinado por alguma entidade certificadora, ou seja, usou um certificado digital. Algumas transações eletrônicas, algumas delas inclusive com o governo, por exemplo, normalmente empresas precisam prestar contas à Secretaria da Fazenda através do SPED. A própria declaração de imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica também pode ser assinada digitalmente. Autoatendimento na Receita Federal, no Banco do Brasil, despachos eletrônicos na Justiça, como por exemplo o Projude, divulgação do Diário Oficial dos Estados, emissão de contra-cheques por meio eletrônico, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, o meu contra-cheque é um contra-cheque eletrônico assinado digitalmente pela empresa na qual eu trabalho. Então o uso ele é muito difundido e a ideia é realmente aumentar a cada dia mais. O embasamento jurídico dos certificados digitais foi feito ali pela medida provisória 2200/2 de 2001, então já tem bastante tempo, já está completando aí os seus 20 anos, então já tem bastante tempo que já está em vigor. E um certificado digital é um documento eletrônico que normalmente ele vem assinado digitalmente, então o próprio certificado ele é assinado digitalmente por quem? Normalmente uma autoridade certificadora. E normalmente um certificado digital, ele vem com as seguintes informações. O nome da pessoa,
né, ou a entidade a ser associada à chave pública, né, então normalmente uma organização, uma empresa, junto com a identificação da pessoa, o CPF, se for pessoa física, o CNPJ, se for pessoa jurídica, né, que é um identificador único para qualquer pessoa aqui no Brasil. O período de validade do certificado, então todo certificado digital ele não dura para sempre, ele tem um prazo de vigência de inicial e de final. A chave pública, né, que é aquela chave pública que nós vimos lá na criptografia de chave pública. O nome e assinatura de quem assinou o certificado, normalmente uma autoridade certificadora, e o número de série. Então, esses são os elementos que normalmente você vai encontrar em um certificado digital. Aqui ele mostra, por exemplo, um certificado digital de um site, tá vendo? Aqui ele foi emitido pela ICP Brasil, e percebam aqui aqueles elementos que nós vimos lá. Então, aqui, ó, aqui, por exemplo, eu tenho a autoridade certificadora, né, que no caso, né, que é uma certificadora raiz brasileira, que é o ICP Brasil, que é gerido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é o ITI, é uma autarquia vinculada à Casa Civil do Governo do Brasil. Aqui, quem que emitiu, tá vendo? Emitido nessa data e com prazo de validade de, nesse caso aqui, de 10 anos, né? Então, esse aqui é um certificado até de longa duração, tá vendo? Aqui a assinatura do certificado por duas funções de hash que já foram vistas lá atrás, né? Então, quem não viu, dá uma olhadinha na aulinha lá atrás, né? Que é o SH1 e o MD5. Então, percebo aí vários elementos de um certificado digital, inclusive assinado. Exemplos de uso, né, de certificado digital, por exemplo, serviço bancário provido pela internet. É muito comum quando nós fazemos transações pela internet, como, por exemplo, eu faço um pagamento de um boleto, né? Então, no momento que eu solicito o comprovante eletrônico do pagamento daquele boleto, a gente percebe que lá na parte inferior ele vem assinado pelo certificado do banco. Transações eletrônicas com o governo, né, do governo federal, nos governos estaduais, né, Pernambuco foi o primeiro estado a utilizar o certificado digital. Hoje, todos os estados da federação usam o certificado digital nas transações com o governo. E na parte de imprensa oficial, a imprensa oficial do estado de São Paulo foi o primeiro a também fazer uso do certificado digital no seu diário oficial. Então, tá aí os pioneiros. Normalmente, um certificado, a gente diz que ele tem um ciclo de vida. Então, a primeira coisa que se precisa fazer, o que é? É criar o certificado. E como é que cria um certificado? Eu vou explicar daqui a pouco, você se dirige a uma autoridade de registro, onde o que vai ser feito lá? Um cadastramento do titular, onde vai ter o nome, CPF, se for pessoa física, nome da organização, CNPJ, se for pessoa jurídica. São geradas um par de chaves, então são duas chaves, uma chave pública que acompanha o certificado assinado, que esse é de conhecimento público, e uma outra chave privada que fica de posse do dono do certificado. Então, são duas chaves, A certificação digital é um exemplo de uso da criptografia de chave pública. A emissão do certificado, ou seja, a assinatura do certificado, por quem? Por quem emitiu o certificado, normalmente a autoridade certificadora. A partir do momento que você tem posse disso aqui, o local onde você foi buscar o certificado vai fazer a entrega do seu certificado, vai publicar num meio público, Então, se eu quiser consultar se um certificado é válido ou não, ele precisa ter uma publicação em algum local público, algum site de download. Por exemplo, navegadores de internet estão sempre verificando se os certificados do site são ou não são válidos. E backup da chave de sigilo conforme o tipo do certificado. Então, uma vez que o certificado ele foi criado, aí eu passo para a segunda etapa, que é a utilização do certificado.
O que acontece quando alguém está utilizando um certificado? Ele vai utilizar para assinar um documento, um site ou qualquer outro exemplo de uso que nós acabamos de comentar agora há pouco. E toda vez que eu utilizar, a pessoa para quem eu entregar, por exemplo, um documento assinado digitalmente, ele pode fazer a busca daquele certificado para quê? Para validar, né? Para saber se aquele certificado ele é um certificado original emitido por uma autoridade certificadora e se ele é um certificado válido, né? Então, para fazer isso, quem vai fazer a verificação do certificado? Ele precisa da identificação do dono do certificado e da sua chave pública e de quem emitiu o certificado. Aí, a partir daí, se pode validar ou não esse certificado, né? Todo mundo já deve ter passado por aquela situação em que se está navegando na internet e o navegador muitas vezes nos mostra aquela frase típica, né? Olha, esse site não é seguro, esse certificado não é válido, siga em frente por sua conta e risco. Quando é que acontece aquilo ali? Normalmente é quando o navegador de internet ele faz a verificação do certificado e percebe que aquele certificado não é válido. Tá? Então essa é a segunda etapa, né, que é a utilização, e sempre que um certificado for utilizado, ele precisa ser validado com quem emitiu o certificado. No momento que esse certificado ele prescreve, ou seja, aquele prazo de validade, ele expira, eu vou ter o que a gente chama de vencimento do certificado, e esse certificado ele é revogado, então ele vai para uma lista que a gente chama lista de certificados revogados. Uma outra forma de se revogar um certificado seria por próprio intenção do dono do certificado, que por alguma razão não tem interesse em ter posse daquele certificado. Então, da mesma forma que se pode pedir para emitir um certificado, também se pode pedir para cancelar um certificado. E a partir do momento que ele é cancelado, né, ele vai para uma lista de certificados revogados, é feita uma gravação do histórico de tudo que foi feito com aquela chave, enquanto aquele certificado foi válido, e o arquivamento da chave, e a partir daí, um certificado ele não pode ser mais ativado, né? Vamos supor, se uma pessoa quiser ter um outro certificado, ele não pode descancelar o certificado. Então, na verdade, o que você teria que emitir um novo certificado. Aqui alguns termos, né, utilizados na infraestrutura de chaves públicas, né? Então, aqui no Brasil, nós temos o ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que fica responsável pela gestão da infraestrutura de chaves públicas no Brasil. Eu tenho os ACs, né? Os ACs são as autoridades certificadoras, e aqui nós vamos ver dois tipos de autoridade certificadora: a raiz, que é o que fica lá no nível mais alto da hierarquia da infraestrutura de chaves públicas, nós vamos ver isso daqui a pouco, e no nível mais baixo eu posso também ter autoridades certificadoras, mas não apenas uma raiz, mas eu posso ter várias autoridades certificadoras. Tá? Então, o que é autoridade certificadora? É ela que, de fato, emite o certificado e é ela também que valida o certificado. E aqui, num nível um pouco mais baixo, eu tenho as autoridades de registro. O que é uma autoridade de registro? É aquela organização na qual o usuário se dirige para emitir o seu certificado. Então, existem várias autoridades de registro aqui no Brasil, né? Todas as cidades, a maioria das grandes cidades tem autoridade de registros para que as pessoas possam ir buscar o seu certificado. Lá atrás eu tinha dito que um certificado ele pode, no momento que ele expira, ou por vontade do dono do certificado, ele pode cancelar. Então, quando um certificado é cancelado, ele vai para essa lista aqui que a gente chama de LCR, que é a lista dos certificados que já foram revogados, ou seja, que não perderam a sua validade. E por último, eu tenho a ACT, né, que é a Autoridade Certificadora de Tempo, que é justamente para trabalhar com um servidor de tempo único para justamente, né, facilitar a verificação dos prazos de validade dos certificados.
Vamos detalhar cada um desses pontos? Então, nessa figura, o que a gente pode perceber são alguns desses elementos que eu acabei de explicar. Então, aqui no topo, eu tenho as autoridades certificadoras raiz, né? Na verdade, uma apenas, e várias autoridades certificadoras de nível 1. E qual que é a responsabilidade dessas autoridades certificadoras? Conforme eu disse, é ela que, de fato, irá emitir o certificado. E subordinada às autoridades certificadoras, eu tenho as autoridades de registro. Né? O que são as autoridades de registro? São locais, são empresas, são organizações na qual o usuário se dirige para buscar o seu certificado. Então, por exemplo, a OAB, um conselho de contabilidade, os Correios. Então, tem uma série de autoridades de registro, eu vou mostrar algumas daqui a pouco, onde o usuário ele pode se dirigir para emitir o seu certificado, que vai ficar aqui mais no nível mais baixo da infraestrutura de chaves públicas. Aqui alguns exemplos de autoridades certificadoras de primeiro e de segundo nível, né? Aqui na raiz, no Brasil, nós temos o ICP Brasil e o ITI, né? O ITI ele vai trabalhar aqui como comitê gestor da infraestrutura de chaves públicas e alguns exemplos, né, de autoridades certificadoras, tá vendo? Aqui o governo do Paraná, o Serasa, Certisign, Secretaria da Receita Federal, a Caixa, né? E alguns exemplos, mas na verdade existem muitos outros exemplos de autoridades certificadoras aqui no Brasil, além dessas. Aqui, né, outros exemplos de autoridades certificadoras de primeiro e de segundo nível, tá vendo? Então, aqui eu tenho a raiz, onde eu tenho o ICP Brasil, aqui novamente eu tenho aqui mais outras, né, o Poder Judiciário, novamente a Caixa, o Certisign, o IMESP, o Governo do Paraná, aqui é o Serasa, a SERPRO, a Secretaria da Receita Federal, e aqui algumas autoridades de registro, né, onde as pessoas podem se dirigir para buscar o seu certificado. Né? Tá aqui, inclusive aqui está aqui a OAB, tem várias delas, né? Algumas inclusive elas são ao mesmo tempo autoridades certificadoras e também autoridades de registro. O que é o ITI? Né? Então, o ITI é uma autarquia federal, ela é vinculada à Casa Civil da Presidência da República. E o modelo, né, adotado de infraestrutura de chave pública no Brasil foi o modelo de certificação com raiz única, né, ali centrada no ICP Brasil e no ITI. Tá? Então, o que é o papel do ITI? Exercer o papel de autoridade certificadora raiz, credenciar e descredenciar os demais participantes da cadeia, ou seja, as autoridades certificadoras de nível 1, supervisionar e fazer auditoria de processos e manter a infraestrutura de chaves públicas brasileira, que é o ICP Brasil. Então, esse é o papel do ITI, né? É uma autarquia, mas vinculada ao governo federal do Brasil. Tá? E quem que faz parte desse comitê gestor no Brasil? Somente organizações do governo? Não, na verdade, olha só. Normalmente ele tem um secretário executivo, representante de vários ministérios, como o Ministério da Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Planejamento, Justiça, Ciência e Tecnologia, um membro do Gabinete de Segurança Institucional, que é vinculado à presidência, um membro da FEBRABAN, que já não é mais uma organização do governo, da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico também, que é um representante da sociedade civil, Associação dos Juízes Federais do Brasil, também uma organização da sociedade civil, a Sociedade Brasileira de Computação, né, que não poderia deixar de estar presente no comitê gestor do ICP Brasil, a Confederação Nacional de Turismo, então assim, ou seja, vários elementos da sociedade civil fazem parte desse comitê gestor do Brasil, além do representante dos ministérios. E o que é ICP Brasil? Né? Então, ICP é uma sigla, né, que significa o seguinte: Infraestrutura de Chave Pública Brasileira.
Então, ela vai definir o que? Uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais. E como é que funciona essa cadeia? Olha só, eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona. Então, normalmente, o ITI, né, juntamente ali com o ICP Brasil, ele vai definir uma autoridade certificadora raiz. Então, a autoridade certificadora raiz do Brasil é a primeira autoridade naquela cadeia que nós acabamos de ver de certificados digitais no Brasil. Então, vai executar política de certificados, normas técnicas operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP Brasil. Portanto, compete à autoridade raiz emitir, expedir, distribuir, revogar, gerenciar os certificados das autoridades certificadoras de nível imediatamente subsequente ao seu. Também está encarregada de emitir a lista dos certificados revogados, LCR, né, que a gente acabou de explicar o que seria isso aí, né, aquela lista dos certificados que ou prescreveram ou que o proprietário daquele certificado solicitou o seu cancelamento, e também de fiscalizar e auditar as autoridades certificadoras de nível 1. As autoridades de registro e demais prestadores de serviços habilitados no ICP Brasil. Além disso, verifica se as autoridades certificadoras estão atuando em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP Brasil. Então, por isso mesmo que a gente se diz que é o elemento mais alto ali da hierarquia da infraestrutura de chaves públicas no Brasil. O que é uma autoridade certificadora de nível 1? Então, é uma autoridade certificadora, ela é uma entidade pública ou privada. Nós vimos lá atrás que nós temos ali entidades do governo, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal, mas eu também tenho ali a Caixa Econômica Federal. Então, percebam que são entidades públicas e privadas, mas sempre subordinadas à hierarquia do ICP Brasil. E é justamente essas autoridades certificadoras que vão emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar os certificados. Então, na verdade, é uma estrutura que tem uma raiz, mas ela descentraliza justamente para dar mais agilidade a todo o processo. E é justamente essa autoridade certificadora que vai ter a responsabilidade de verificar se o titular do certificado possui a chave privada que corresponde à chave pública que faz parte do seu certificado. Ou seja, é ela que vai, de fato, fazer a conferência dos certificados. Toda vez que é emitido um certificado, ele vai criar e assinar digitalmente o certificado. Então, o certificado ele só é válido se ele for assinado por uma autoridade certificadora. É ele que vai dizer que aquele certificado é legítimo. E a declaração da identidade do titular, que possui um par de chaves única, né? Uma chave pública de conhecimento público que acompanha o certificado e uma chave privada que fica de posse do proprietário do certificado. Também cabe emitir a lista dos certificados revogados, manter registro de suas operações, sempre obedecendo às práticas definidas na declaração de práticas de certificação. Além de estabelecer, fazer cumprir pelas autoridades de registro, ou seja, cabe à autoridade certificadora de nível 1 fiscalizar, acompanhar tudo que as autoridades de registros fizerem dentro da emissão do certificado. O que é uma autoridade de registro? Então, normalmente, a autoridade de registro é aquele local, é uma empresa, uma organização na qual o usuário se dirige para buscar um certificado digital. Então, por isso que a gente diz que ele é responsável pela interface entre o usuário e a autoridade certificadora. Então, existem várias autoridades de registro espalhadas por todo o Brasil, sempre subordinada a uma autoridade certificadora. E é de responsabilidade da autoridade de registro, obviamente, manter os registros de suas operações
E por estar localizada em uma outra localidade ou vinculado a alguma outra autoridade de registro, ele pode ser designado através de uma comunicação remota. Tá? O que é uma autoridade certificadora do tempo? Então, nós vimos lá atrás que todo certificado digital ele tem um prazo de validade. Mas e como que eu vou garantir que aquela verificação daquele certificado, ele realmente está válido ou ele prescreveu? Né? Muitas vezes é o seguinte, muitos podem pensar, olha, eu uso o próprio relógio do computador. Ora, mas veja bem, eu posso pegar o relógio do meu computador, adiantar ou atrasar. Vamos supor que é o seguinte, que eu estou com um certificado vencido aqui no meu computador. Então, o que eu posso tentar para burlar o processo? Atrasa o relógio do computador e assina o documento. Será que vai dar certo? Gente, não vai dar certo. Por quê? Porque normalmente essa verificação da validade do certificado é feita através de um carimbo de tempo e conferido não localmente, mas por uma autoridade certificadora que vai manter um relógio único. Né? Todo mundo já deve ter passado por aquela situação de eventualmente você atrasar o relógio do seu computador e tentar acessar algum site HTTPS. Provavelmente você não vai conseguir acessar aquele site. E por que você não vai conseguir? Ora, porque na hora que ele for conferir a data e a hora do seu computador com a data e a hora lá do certificado, ele não bate. E aí você não consegue abrir aquele site justamente por essa diferença no relógio. Então, por isso mesmo, é muito importante se ter uma autoridade certificadora do tempo, que é um local centralizado, onde se vai verificar através de um relógio único se aquela transação ela pode ser feita, ou seja, se aquele certificado ele ainda é válido ou se ele já perdeu a sua validade, tá? Então quem que vai fazer isso aí era uma autoridade certificadora no tempo. Então, não tenha dúvida que esse é um sistema que vai dar muito mais confiança ao uso dos certificados, porque acaba evitando fraudes por pessoas mal intencionadas que alteram o relógio de um computador para eventualmente talvez usar um certificado que talvez esteja vencido. Tá? Então, para isso é importante se ter uma autoridade certificadora do tempo. Aqui um exemplo de um certificado válido, né? Então, nesse caso aqui, percebo que a autoridade certificadora raiz brasileira foi o ICP Brasil. A autoridade certificadora de nível 1 foi a Caixa, tá vendo? E também a autoridade de registro também foi a Caixa, e aqui essa pessoa aqui é o dono do certificado. Então, percebam aqui, ó, todos aqueles níveis da hierarquia do certificado, aqui a gente percebe que esse certificado, ele está ok, tá vendo? Na hora que se busca detalhes do certificado, percebam que está aqui, ó, todos os detalhes de quem emitiu o certificado, tá vendo? Inclusive aquelas informações que nós tínhamos lá, a versão, o número de série, o algoritmo de assinatura do certificado, a validade. Então, todas essas informações devem fazer parte do certificado para realmente se verificar se aquele certificado é válido ou não é válido. E como é que faz essa validação? Então, normalmente você vai validar duas coisas, né? Então, imagina que aqui eu tenho um certificado, né? Uma assinatura digital de algum documento, né? Então, você tem aquele documento e você tem aqui abaixo o documento e aqui eu tenho a assinatura daquele documento. A primeira coisa que se vai verificar é o dono da chave, né? Então, normalmente, como que se faz isso, né? Normalmente, toda assinatura digital ela é acompanhada da chave pública de quem assinou o certificado, perdão, de quem assinou o documento, né? Que é esse conteúdo aqui que foi assinado.
Então, o que ele faz? Simplesmente você pega essa chave pública do assinante, antes de conferir a assinatura, a primeira coisa que precisa se observar é o seguinte: a quem pertence essa chave pública? É a pessoa que realmente está declarando ser dona dessa chave? Essa chave, ela é válida? Ela está dentro do prazo de validade? Quem que foi a autoridade de registro que emitiu essa chave? Como que foi emitido? Então, a grande pergunta é o seguinte: são perguntas que, se qualquer uma dessas perguntas aqui, ó, de validação não bater, ele nem confere assinatura. Ele simplesmente já declara aquele certificado, aquela assinatura inválida. Então, no momento, por exemplo, que eu atraso o relógio do meu computador e resolvo acessar um site assinado, por exemplo, um site que seja HTTPS, já é nesse ponto aqui, ó, na hora que ele vai observar se a validade daquela chave, na hora que bateu ali, checou na autoridade de tempo, já percebeu que já não deu certo, ele simplesmente já não abre aquele site. Tá? Então, então, essa é a primeira verificação que é feita. Uma vez que você validou a data de validade, o dono, a entidade, a autoridade certificadora, aí se começa a pegar essa chave pública e faz a decifragem do assinatura digital, que nós já vimos lá atrás, que na verdade, como é que é feita essa assinatura? Você calcula o hash de um documento, criptografa com a chave privada de quem assinou o documento e envia. Então, e anexa junto com o documento. Então, aqui ele está fazendo exatamente a operação inversa. Então, ele pega essa chave pública, que ele já concluiu que ela é válida, e extrai o resumo da mensagem, ou seja, o hash que estava criptografado. Ao mesmo tempo, o próprio certificado, ele sempre te informa qual que foi o algoritmo de hash utilizado. Atualmente, o mais utilizado é o SH1, a maioria dos sites, organizações usam o SH1, e aí o que você faz? Pega-se o documento, que normalmente ele está em texto aberto, e calcula o seu hash, o mais comum é SH1. E aí eu vou obter um segundo resumo que foi calculado pelo destinatário. E aí aqui eu tenho uma comparação, eu vou comparar o hash, o resumo da mensagem do que foi decriptografado com aquele que foi calculado. Se for iguais, eu sei que aquela assinatura é válida. Se for diferente, é uma assinatura inválida. Mas perceba aqui que são duas verificações. A primeira verificação é a validação do certificado. Validou o certificado? Aí você valida a assinatura digital. Então, tá aí um exemplo como que é feita uma validação de uma assinatura digital, por exemplo, de um documento eletrônico, ou de um site, ou qualquer outro elemento que faça uso de assinaturas digitais. Aqui um exemplo de validação, de certificado, pelo ICP Brasil. Então, normalmente, na hora que vai validar quem que emitiu o certificado, você vai validar quais níveis da hierarquia? Todos os níveis, do raiz, da autoridade certificadora de nível 1, da autoridade certificadora de nível 2, até para poder validar a chave pública do assinante. Lembrando que nem sempre eu tenho 2 níveis de autoridade certificadora. Na maior parte dos casos eu tenho 1. Nesse caso aqui eu tenho 2. Se houver 2, valida em todos os níveis da hierarquia. O único nível que eu não vou fazer essa validação é a autoridade de registro, porque lá não é papel dela validar certificado, apenas ser um local de atendimento para quem deseja um certificado. Existem alguns tipos de certificado, então a gente diz que existe o certificado do tipo A e do tipo S,
né? Então, normalmente do tipo A são utilizados para assinatura, né? Então, geralmente são emitidos para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. E os certificados do tipo S, geralmente são emitidos para servidores, para, vamos supor, por exemplo, um site, né? Então, não é exatamente uma pessoa, mas é no caso, um dispositivo, por exemplo, um servidor web, tá? E normalmente se tem certificados com vários prazos de validade, né? O mais comum é o certificado com 1 ano de validade, mas eu posso ter de 2 anos e até 3 anos de validades com mais de um tamanho de chaves, né? O mais comum é a chave de 1024 bits. Bom, aqui eu tenho alguns nomes comerciais de certificados do ICP Brasil. Então, eu tenho essa nomenclatura que a gente chama de eCPF, né? Identidade digital, CertJus. Então, normalmente são certificados do tipo A ou A1 ou A3, o mais comum é o A1, e normalmente utilizado para identificar pessoas físicas. Eu posso ter um outro nome comercial que ele chama de eCPF simples, que normalmente é destinado para titular de microempresa, MEI ou empresa de pequeno porte, optante ou não do Simples Nacional. Existe uma nomenclatura que a gente chama de eCNPJ, então esse aqui normalmente é um nome comercial usado para identificar pessoas jurídicas, né? Então são certificados também do tipo A. E tem um certificado de servidor ou equipamento, que são aqueles certificados que nós acabamos de mostrar lá atrás, que são os certificados que atendem a nomenclatura do tipo S, né? S1, S2, S3, S4, e normalmente utilizado para identificar um equipamento, um endereço IP, uma aplicação ou algum outro servidor ou equipamento ou dispositivo eletrônico. Normalmente, onde que essas chaves elas são armazenadas? Então, existem 3 opções, né? Existe a primeira opção, que é a mais simples e a mais em conta, que normalmente é uma chave privada, é um arquivozinho, né, que fica armazenado no próprio computador do usuário, né? Então, apesar de ser a mais barata, é a menos segura. Por que ela é a menos segura? Ora, o teu computador ele pode ser invadido, ou então você pode perder o HD do seu computador e você perdeu o HD. Se você não tem cópia do certificado, né, você acabou de perder o certificado. Então, essa opção aqui é utilizada no certificado do tipo A1, que é aquele que tem validade de 1 ano. Existe um segundo tipo de dispositivo, que é você armazenar o certificado num token, né? Então, ele tem um preço um pouquinho maior do que o arquivo armazenado no próprio computador. E ele é armazenado num dispositivo tipo um pendrive, né? Então, ele conecta na porta USB do computador e normalmente você tem certificados ali de 1, 2 ou até 3 anos, né? Para quem faz opção pelo token. E existe uma terceira opção, que é o uso do Smart Card, né? Que é um cartão inteligente, né? Ele tem maior custo, né? Pode-se trabalhar com certificados do tipo A3 de 1, 2 ou 3 anos, mas a pessoa vai ter que comprar uma leitora de cartões para utilizar toda vez que for ler o certificado armazenado no Smart Card. Aqui mostra uma figura, tá vendo? Esse daqui é o token, né? Dá para perceber que ele parece, né, bem semelhante a um pendrive. E esse daqui, ó, é o menos utilizado, porque também é o mais caro, né? Tá aqui a leitora do Smart Card e aqui o Smart Card, onde fica armazenado o certificado. Normalmente, um certificado, ele tem o que a gente chama das senhas, né? O que é a senha? Né? A senha que o usuário ele vai precisar utilizar cada vez que ele precisar assinar um documento eletrônico. Então, a senha ela vai variar dependendo do tipo de dispositivo de armazenamento do certificado. Então, se for feita a opção pelo Smart Card, existe uma senha que se chama de senha PIN, né? Então, o que é essa senha PIN? É uma senha de uso pessoal que a pessoa vai precisar digitar a cada vez que ele for usar o certificado, né? Então, assim, normalmente é conveniente guardar essa senha num local muito protegido e não esquecer. Por quê? Porque normalmente funciona assim, ó.
Se houver 3 tentativas erradas de uso da senha, aí o que acontece? Ele bloqueia o cartão. Aí como é que faz para desbloquear? Aí existe uma segunda senha que se chama de senha PUC. Né? O que é a senha PUC? Uma senha que é utilizada para desbloqueio para o caso de 3 tentativas erradas de digitação da senha. Então, normalmente também é uma senha ali que a pessoa também precisa guardar muito bem protegida, mas também tem um problema. Se a senha PUC for digitada incorretamente 3 vezes, aquele cartão ele é definitivamente bloqueado e aí o usuário vai ter que buscar emitir um outro smart card para poder fazer assinaturas de documentos eletrônicos. Então, assim, por que isso, gente? Porque é o seguinte, porque uma assinatura digital, ele equivale, assim, tem validade jurídica. Então, ele equivale a uma assinatura da pessoa ou da empresa com reconhecimento de firma. Então, isso é muito sério. Né? Então, por isso que, assim, errou 3 vezes a senha PIN, tenta recuperar com a senha PUC. Errou 3 vezes a senha PUC, cancela o certificado e a empresa, se quiser, vai ter que buscar emitir um outro certificado diferente. Existe uma terceira senha, que é o que a gente chama que é a senha de revogação. Né? Então, aquele que eu tinha dito lá atrás. Se houver interesse em revogar aquele certificado por alguma razão, ele pode ser feito desde que utilize a senha de revogação. Tá? Então, são as 3 tipos de senhas que eu posso ter quando se faz opção pelo Smart Card. Quando a opção é feita pelo token, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma senha PIN, né? Que é a senha de uso pessoal, é aquela senha que você vai precisar digitar toda vez que se precisar assinar um documento eletrônico, e também ela pode ser bloqueada, né? 10 tentativas incorretas, ele bloqueia o token e aí, né, bloqueado para sempre, e aí o certificado ele é perdido. Então, aqui nesse caso aqui eu não tenho a senha PUC, que é a senha de recuperação. Então, percebam, ele é um pouco mais em conta que o Smart Card, mas não tem aquele benefício da senha PUC. Mas ele ainda conta com a senha de revogação para o caso de se precisar revogar o certificado. E a terceira opção, normalmente utilizada por pessoas físicas ou empresas de pequeno porte, porque é uma opção bem mais em conta, que é quando você tem a senha armazenada em um arquivo no seu computador. Né? Então, normalmente você vai ter apenas uma única senha, que é a senha de emissão e de revogação. Né? Então, normalmente você cria essa senha na hora que se emite o certificado e sempre que se precisar assinar um documento eletrônico, é aquela senha que você vai utilizar para assinatura. Em alguns casos, pode-se utilizar uma senha diferente para utilização, mas isso aqui é opcional. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um certificado digital, o meu certificado é desse tipo e eu tenho a mesma senha que eu usei para emitir, eu uso também para utilizar o meu certificado. E também tem uma terceira senha, que é a senha de backup, que também no meu caso, o local onde eu emiti não tinha a senha do backup, é uma única senha que eu preciso guardar num local seguro, porque se eu perder essa senha, eu perco o meu certificado. Então, a recomendação para quem faz opção pela senha de certificado no computador é assim, ó, utilizar o certificado numa máquina que só você tem acesso e proteger aquele computador com senha. E, de preferência, fazer um backup desse certificado num pendrive ou alguma mídia e guardar em casa. De preferência, 2 pendrives, né? Que se um se perder, você tem um segundo, ou guardar na nuvem, ou seja, fazer uma cópia desse certificado, porque realmente, se perder o certificado, vai ter que emitir um outro certificado, tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar sobre infraestrutura de chave pública no Brasil e certificado digital, né? Então, eu queria agradecer a você que ficou até agora, né, 45 minutos de aula.
né, nos acompanhando nesse assunto, que é um assunto tão atual e tão importante. Então, o meu bom dia a todos e até a próxima.